Hi people, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo a mais um vídeo e bem-vindo à minha vida. Hoje estou aqui para gravar a segunda parte do meu diário de gravidez. Prometo que agora eu vou tentar dividir o próximo do terceiro trimestre. Eu vou tentar dividir em duas partes, porque, caramba, eu tô sentindo muita coisa nesse terceiro trimestre. Mas agora eu vou contar pra vocês como foi o meu segundo trimestre. Como eu falei pra vocês no último vídeo, os meus enjoos não pararam com 3 meses, eles pararam mais no quarto mês, né? No finalzinho do quarto mês, eu comecei a sentir que os meus enjoos começaram a diminuir. Quando eu entrei no 5º mês de gestação, foi um mês bem mágico, assim, bem diferente, porque ele me trouxe os chutinhos do baby. Eu comecei a sentir algumas coisinhas que o bebê já tava fazendo, né? Primeiros sintomas que eu tive era aquela sensação que eu tava com bolha na barriga, sabe? A sensação de borboleta no estômago é praticamente a mesma coisa. Outra forma de dizer é como se você estivesse sentindo fome, quando a sua barriga ronca e você fala, tipo, tô com fome. No caso do bebê, ela roncava, mas não tava com fome. Então eu comecei a sentir isso e depois do 6º mês que eu comecei a sentir os chutinhos mesmo. Hoje, no terceiro trimestre, eu já vejo a barriga movimentar, às vezes vejo onde ele tá, tudo certinho, então é bem legal. Mas eu comecei a sentir os primeiros sintomas, assim, dele mexer, né, no 5º mês. No 5º mês foi o mês, assim, de exames. Eu fiz muitos exames, ia no meu médico praticamente 2 vezes por mês. Fiz vários ultrassons pra ver como tava o desenvolvimento do bebê, se tava crescendo tudo bonitinho. Eu lembro que toda vez que eu entrava no consultório da doutora pra ela medir o bebê, eu sempre perguntava: ele tá com 5 dedinhos das mãos? Os 5 dedinhos dos pés? Isso é uma preocupação que a gente tem e eu nem sei porquê, mas a gente sempre tem essa preocupação. Graças a Deus eu tenho a experiência, uma das melhores experiências com a minha médica em relação ao ultrassom, né? Porque eu tenho 2 médicos, tá? Eu tenho o meu ginecologista obstetra, que ele me passa todas as informações de como eu tenho que me cuidar, de como tá o bebê, qual é o tamanho da minha barriga, qual é o peso que eu estou, se eu preciso tomar cuidado com o peso. Esse todo é o cuidado do meu obstetra. E tem a minha médica que só faz os meus ultrassons, tá? Que sabe todo o desenvolvimento do bebê, tá? Aqui não é igual no Brasil, que o seu obstetra faz todo o procedimento. Aqui são separados. Cada médico faz uma coisa. Então, assim, eu tenho contato com vários médicos, mas esses 2 são os principais. E a minha médica obstetra do ultrassom, ela é um doce. Todas as vezes que ela vai fazer algum atendimento comigo, ela sempre me explica tudo com todos os detalhes, não me esconde nada. Qualquer coisinha que ela vai fazer com o bebê, que ela vai mostrar, ela sempre me explica: olha, aqui a gente tá vendo o rostinho, a gente tá vendo os dedinhos da mão direita, da mão esquerda e assim por diante. Ela explica tudo bonitinho e eu sou muito grata a isso, porque nós, mamãe de primeira viagem, a gente sempre fica perdida nessas coisas, a gente quer saber os mínimos detalhes, assim. É sempre bom ter uma pessoa que te explique com toda calma e paciência. Já com 5 meses, quase 6 meses, eu comecei a perceber as mudanças drásticas no meu corpo. Por que eu digo drásticas? Porque eu tive as mudanças no meu corpo, né, no primeiro trimestre, mas elas não foram tão assim, a gente não vê um desenvolvimento muito grande nos primeiros 3 meses. A gente vê desenvolvimento grande a partir do 5º mês. É onde a barriga ela já cresce, você começa a perceber que já tá um pezinho maior, você já começa a sentir algumas dores diferentes. No meu caso, eu tive o aparecimento das estrias nas laterais aqui do corpo, tá? Que me incomodou um pouquinho no começo, que eu fiquei meio chateada com isso. Eu acabei tendo também estrias no bumbum e nas coxas, tá? Porque eu sempre fui muito magrinha e de repente, do nada, eu acabo dando uma encorpada assim de uma vez, o corpo ele reage de uma forma diferente. Mas agora já não me incomoda mais, eu já tô bem mais tranquila com isso, mas tô cuidando delas, né, pra não ficar aquelas marcas feias depois, né? Eu cuido, eu passo a pomada para estrias mesmo. Todas as minhas estrias ficaram vermelhas, não ficaram brancas, que isso já é ótimo, né? Porque as vermelhas, elas são inflamadas, né? As que elas são mais fáceis de sumirem depois com o tempo. Já as brancas, elas são aquelas permanentes, que ficam
né? Só você consegue tirar elas com tratamento. Qual mais? Ah, sim. Os meus seios, eles também aumentaram e a sensibilidade deles crescem muito do 4º pro 5º mês e do 5º pro 6º mês. Você sente a sensibilidade muito grande quando você vai tomar um banho, colocar um sutiã, uma camiseta. Eu tento, assim, o máximo possível, quando eu não durmo sem sutiã, eu fico de top e sempre coloco alguma coisa que não pegue tanto na ponta do seio, no bico do seio, pra não doer tanto. Com o tempo, obviamente, ele vai melhorando, tá? Por favor, gente, eu escutei de algumas pessoas conselhos, né? De esfregar a bucha no seio pra passar essa sensibilidade, passar óleo no seio também. O meu médico disse, pelo menos para mim, tá? Experiência minha, que é um médico que está falando para mim, que não é legal fazer isso. Tá bom? Que isso pode depois prejudicar e pode acontecer que a auréola fica muito sensível depois e pode ser pior para a amamentação. Então, se vocês escutarem isso na gravidez de vocês, conversa com o médico de vocês, com o obstetra, ou também com uma pessoa que trata de amamentação. Peça para elas toda a dica possível em relação ao cuidado aos seios, porque isso pode prejudicar também, tá bom? Outra coisa que aumentou muito no meu 6º mês. O sono. Gente, eu nunca imaginei que eu sentiria tanto sono na minha vida. Ah, mas Gabi, por que você sente tanto sono? Você não dorme à noite? Não, porque junto com o sono veio uma coisinha chamada falta de ar, tá? Como eu já disse pra vocês, eu sempre fui muito magrinha. E agora, com a gravidez e tudo mais, tudo bem, eu não engordei muito na minha gravidez. Até agora eu engordei quase 5 quilos, que é muito pouco para uma pessoa que já está no 3º trimestre de gravidez, é muito pouquinho. Realmente eu não tive cuidado com a alimentação. Eu não fui aquela pessoa que comeu as coisas super regradas, não, tá? Que prefere uma salada ao invés de um hambúrguer, por exemplo. Não sou essa pessoa. Mas, graças a Deus, eu não engordei tanto. Mas também, como eu falei pra vocês, no 1º trimestre eu passei muito mal. Então, eu acabei perdendo peso no começo, no 1º trimestre. Então, isso acabou ocasionando, né, que no 2º trimestre eu ganhasse um pouquinho mais de peso, tá? Esses 5 quilos que eu estou falando já no 3º trimestre, tá bom? Que a última vez que eu fui ao médico, eu já estava no 3º trimestre. Eu só engordei 5 quilos até agora, tá bom? Mas voltando ao sono. No 6º mês, eu acordei várias vezes pra ir ao banheiro no meio da noite. Às vezes eu acordava com nada, simplesmente eu acordava e demorava muito pra dormir. Acabou que eu tive o sono muito picado à noite. Então chegava um certo horário de dia, eu começava a ter muito sono. Tipo, o sono mais pesado que eu tenho é depois das 3 da tarde. Os meus olhos ficam muito pesados, o meu corpo parece que passou um caminhão em cima de mim. E eu posso ter simplesmente feito nada o dia todo e isso acontece. O meu médico disse que isso é normal, que agora daqui pra frente vai ser sempre assim, você vai sentir mais sonos. É onde entra a frase mais típica das tias, das mamães e tudo mais. Por favor, gente, dorme quando vocês podem dormir, porque quando o neném nascer, acontece que você não vai conseguir dormir tanto. Ah, por causa do bebê? Sim, e às vezes também não, porque a gente, como mãe de primeira viagem, a gente nunca consegue dormir sem preocupar com o bebê. Tô errada? A gente sempre fica preocupada. Eu já fico preocupada com ele dentro da minha barriga, imagina fora da minha barriga. O apetite aumentou muito no 2º trimestre. Como no 1º trimestre eu comia e passava mal, no 2º trimestre eu comi de tudo. E foi o 2º trimestre que eu tive os meus queridos desejos. E não foi tão difícil, vai. Os meus desejos não foram tão difíceis assim, né? Eu tô tentando esconder aqui da cara do meu marido, porque quem sofreu com os meus desejos foi ele. Não tanto. Oh, que bom, pelo menos isso. Bom, eu tive desejos super fáceis de conseguir, como, por exemplo, arroz e frango. Tudo bem que eu tive vontade de comer arroz com frango de madrugada? Sim, mas foi mais fácil, tá? Mas, por exemplo, eu tive desejo de comer pamonha. Nossa, Gabi, mas pamonha não é uma coisa difícil. Gente, sim, aqui é muito difícil. Você não encontra pamonha em qualquer lugar. E o pior é que você não encontra pamonhas como no Brasil você encontra. E a minha sorte grande é que meu sogro fez pamonha pra mim e eu consegui comer. Tadinho, ele foi, comprou tudo e fez a pamonha pra mim. O que mais que eu tive desejo de comer assim? Bala de coco.
Verdade, bala de coco. Sabe aquela bala, gente? Presta atenção, vocês de 1990 aqui comigo, por favor. Sabe aquelas balinhas de coco que tinha nas festas de quando a gente era criança, que era embalada naquele papel todo cheio de coisinhas? Essa bala. Eu fiquei morrendo de vontade de comer essa bala. Meu marido querido dirigiu 1 hora, quase 1 hora e meia, para comprar essas benditas balas pra mim, que a gente conseguiu em um mercado brasileiro que era bem longe, que era o único que estava aberto no horário que eu decidi ter vontade de comer bala de coco. Mas também tive coisas mais fáceis, como pizza de frango catupiry, ou arroz com frango, coisas mais simples assim que foram fáceis de conseguir. Fora isso, eu já não tive mais desejos. Os meus desejos ficaram junto com o segundo trimestre. Mas acontece que eu não posso ver nada que me dá vontade de comer. Tipo assim, tô olhando o Instagram, rodando o Instagram, aparece uma receita pra mim, por exemplo, eu tô com vontade de comer aquela receita. Olhando alguma coisa na TV, aparece uma receita, eu fico com vontade de comer aquilo. Por exemplo, eu tive vontade de comer enroladinho de presunto e queijo. Meu marido fez quibe, coisinhas assim simples que dava pra você correr e comprar e achar mais fácil do que outras coisas, como por exemplo a pamonha. Bom, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, no primeiro trimestre o meu cabelo e o meu rosto encheu de espinha e cravo. E o meu cabelo ficou bem opaco e caía muito. Agora, no segundo trimestre, as espinhas e os cravos diminuíram. Ainda aparece um ou outro de vez em quando, mas não tanto quanto antes, tá? Antes eu estava parecendo uma adolescente de 13 anos que acabou de entrar na puberdade, que eu tava com o rosto totalmente cheio de espinhas. E agora não, uma aparece, outra aparece, porque talvez alguma coisa que eu como, às vezes por ter vontade de comer alguma coisa específica, isso acaba atacando de uma forma diferente no corpo e eles colocam pra fora como cravo, espinha. O cabelo, ele diminuiu bem na parte de cair. Ainda cai, um tanto legal, mas antes estava caindo muito, muito mesmo, que eu tinha a sensação que eu ia ficar careca de um dia pro outro. Agora não, agora cai mais pra pentear o cabelo. Às vezes quando eu tô fazendo alguma coisa, uma escova, alguma coisinha assim, acaba caindo alguns fios. Antes eu acordava e o meu travesseiro tava cheio de cabelo. E às vezes eu entrava no banheiro, passava a mão no cabelo, ele caía. Horrores. E agora não. Já não está tão opaco quanto antes. Ele tá melhor, já tá mais hidratado. Continuo usando os mesmos produtos, tá, galera? Não teve nada assim que eu fizesse diferente pra ele melhorar. Eu uso a mesma linha de produtos, tá, galera? Que eu usava há algum tempo. Que é uma linha específica para o meu tipo de cabelo, que é fino e enrolado, tá? Que é pra deixar ele mais volumoso, cuidadoso, ceboso e tudo mais. Ceboso? Cuidadoso? Cuidadoso? Ai, meu Deus. Português. Tá horrível esse português. Eu uso a mesma linha de produtos que eu usava há algum tempo, que é para o perfil do meu cabelo mesmo, que é fino e enrolado. Não mudei os produtos, continuo com a mesma linha. Então, assim, nada foi feito, não tomei nenhum tipo de vitamina específica para cabelo, nada. Simplesmente ele melhorou com o tempo. Outra coisa, no primeiro trimestre eu tinha autoestima muito baixa. Porque assim, como você passa muito mal, você não se sente bem, você se olha no espelho e não se sente legal, e você não tem ânimo pra fazer nada. Tipo, nada, gente. Eu não tinha ânimo pra pentear o cabelo, se fosse o caso. Tinha dia que eu levantava, a única coisa que eu fazia era prender o cabelo pra cima e tava tudo certo. Tava tudo ótimo pra mim, porque não tinha condição nem de secar o cabelo, nem de pentear o cabelo, de tão mal que eu estava, de tão mal que eu passava. Já no segundo trimestre, essa autoestima ela melhora. É bem estranho, mas melhora, porque você pode pensar, nossa, mas é o segundo trimestre que o seu corpo muda muito, que você tem estrias, que a sua barriga começa a crescer e você normalmente é mais provável que você tenha baixa da autoestima, mas não, gente, você começa a se sentir até melhor. Você olha no espelho e você fala, nossa, eu tô bonita, a pele fica bonita, cuidado fica bonito. Eu não sei o que acontece, a gente acaba se sentindo mais bonita, ou seja, a autoestima melhora. Obviamente, vai ter dias que você vai olhar e falar, meu Deus, eu não vou levantar da cama hoje, eu não vou fazer nada da minha vida hoje, porque eu não tenho ânimo pra nada. E tem dia que você vai colocar uma camiseta do seu marido e vai falar, meu Deus, eu tô maravilhosa hoje. Isso acontece na gravidez. Isso vai ficando cada dia mais comum você ter autoestima alta, tá bom? Isso é um ponto positivo, gente. Muito bom.
Já agora no terceiro trimestre, que entrei agora, já tá acontecendo algumas coisinhas, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo pra contar pra vocês. Juro que não vou demorar pra gravar. Vou tentar gravar ele em 2 partes. Eu comecei o terceiro trimestre agora e a minha memória tá bem falha. Isso acontece já no segundo trimestre, tá? A memória já vai falhando pra caramba. No primeiro trimestre ela falha, mas não tanto. Mas no segundo trimestre, meu Deus, você esquece tudo. É muito estranho. Às vezes você tá falando e você esquece o que você tá falando. Isso acontece demais comigo. Só pra vocês terem uma noção. Tem hora que eu paro o vídeo, vou ler o que eu escrevi, porque eu esqueço o que eu tava falando. Então, isso é bem normal. Não se sinta sozinha, não se desespere. Isso acontece em toda a gravidez. Pelo menos todas as grávidas que eu conversei me disseram a mesma coisa. A gente esquece mesmo, a gente perde a memória mesmo. E no terceiro trimestre, tá acontecendo algumas coisinhas diferentes que eu vou contar pra vocês logo. Coisas que aconteceram agora no terceiro trimestre que eu nunca ouvi alguém falar e eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Pra quem é aqui já do canal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, mostre pras mamães que estão passando por a mesma coisa ou as tentantes, né, que estão tentando engravidar, ter o seu baby aí. E você que não é mãe ou pai, por favor, se inscreva aqui no canal. Vai acompanhando tudo que eu vou mostrando tudo pra vocês. Vocês já vão se preparando pra quando forem. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha, tá? E até o próximo vídeo. Ah, e me siga no Instagram. Beijo e até o próximo.